Boa tarde, vamos gravar mais essa daqui. Essa daqui acredito que seja uma matéria bem tranquila de se lidar e fazer a prova no dia, porque são conceitos aí do dia a dia. Mas vale a pena a gente passar, bem curtinho, dividido em duas aulas. Então, no caso aqui, se você estiver assistindo no horário que eu estou gravando, é boa tarde. Se não, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Vamos nessa, gravando aqui no intervalo aqui do Dia dos Pais. A gente está na apostila, a gente seguiu com o conceito de líder, né? Quem seria o líder? Porque a partir do momento que você vai progredindo na carreira, você vai virando ali, vai tendo seus subordinados, você vai precisar liderar. E é importante que a pessoa tenha esse conceito para conseguir extrair o melhor das pessoas. Então, a gente vem continuando falando aqui de liderança, que é o cara que tem que ter interação pessoal, ou seja, o cara para ser um bom líder, né? Não necessariamente o chefe vai ter essa interação pessoal, o cara que tem o poder hierárquico acima. Agora, o ideal seria que ele tivesse esse tipo de comportamento, justamente para a gente chegar no melhor dos resultados. Então, ele teria que ter uma interação pessoal. Você vê que ele participa, que ele está no meio, ele faz com que essas pessoas estejam felizes, pelo menos motivadas em estarem aqui e comprando a ideia dele. Não é aquela cara que está ali superior, mandando, e que está todo mundo irritado com aquelas ordens, fazendo só porque tem que fazer por obrigação. A gente consegue claramente ver a diferença que vai gerar num resultado disso. As pessoas que estão envolvidas em que você tem interação pessoal, elas vão comprar a sua ideia e vão tentar fazer acontecer, ou aquele que vai fazer o mínimo possível porque você está mandando e acabou. Então, o ideal que seria aquela interação pessoal, o cara ser um líder de verdade, né? Então, ele acaba influenciando, e esse caso de influenciar significa que as pessoas têm que te olhar com essa interação, te olhar com respeito, te olhar com uma certa admiração, entender que você realmente sabe aquilo ali, que aí você influencia com que elas sigam aqueles exemplos ali. Descobrir o poder das pessoas, isso é importante também. O cara está aqui numa função de liderança e essa função requer que ele fique ali, né, olhando os conhecimentos, habilidades, atitudes das pessoas para saber encaixar cada peça no seu devido lugar. Então, se ele percebe que alguém, sei lá, é muito bom em interagir com as pessoas, ele vai colocar num serviço onde essa coisa natural dessa pessoa, essa habilidade natural de conversar e tal, seja útil. E aí, com certeza, aquela pessoa vai se destacar. O outro já não é tão bom em interagir com as pessoas. Mas o cara, pô, redige um texto como ninguém, faz de repente, você vai colocar ele numa sessão mais administrativa, se você tiver a possibilidade disso. Ah, tá na rua, na viatura. O cara que você tá ali olhando, é uma guarnição, vamos dizer assim. A viatura você tem três policiais. Um policial você sabe que o cara é desenrolado, falho, todo. O outro é mais na dele, mas ele escreve bem. Como é que eu vou usar isso? Cara, simples. O mais desenrolado que fala é que você vai colocar para falar com as pessoas na hora do tumulto ali. De repente, aquele cara só de falar, ele vai resolver o problema. O que escreve melhor, que é mais na dele, que não é tão bom em falar com os outros, você vai colocar para preencher a papelada que tem que ser preenchida ali naquele momento. Fazer uma ocorrência, escrever lá naquele PM, fazer, enfim, ele vai fazer aquela parte mais burocrática. Entendeu? Que o aspecto de você tomar a liderança e ter isso naturalmente em você e começar a trabalhar isso faz com que naquele momento, naquele microsistema ali que é uma viatura, você está liderando aquela viatura, você colocou cada um no seu papel e extraiu o melhor resultado. Talvez fosse um resultado totalmente diferente e muito menos produtivo se você botasse o cara que não tem habilidade para falar com as pessoas para falar e o cara que não tem habilidade para escrever. Aí você teria uma confusão maior, não consegue se resolver porque o cara que foi lá falar não é o melhor, um documento mal redigido porque você pegou o pior para escrever. Então, isso no micro e no macro. Você vai treinando essas habilidades e fazendo. Então é isso aqui, descobrir o poder das pessoas é colocar elas para fazer o que ela consegue fazer melhor, entendeu? Então esse cara aqui, que está na liderança, para ele ser um líder, ele tem que ter isso, consciência dos pontos fortes e fracos dele, né? E acredito que dos seus liderados. Você tendo consciência do ponto forte e fraco de cada um, você consegue fazer essa distribuição melhor. Então você precisa conhecer bem a si, isso é essencial, senão você fica acreditando também que você pode fazer coisas que você não pode, então conhecer bem. Se você não se conhecer bem e começar a achar que você pode fazer coisa que não pode, talvez você não consiga influenciar, porque as pessoas vão perceber isso, que você nem se conhece, como é que você vai influenciar? Então é conhecer bem, não só a si, mas também a corporação que você está,
Isso vai fazer uma diferença, né? Você tem que conhecer o que você está fazendo. E os seus liderados. De novo, pontos fortes e fracos dos seus liderados, para que você possa fazer isso aqui. Botar cada um no seu papel. E aí, cara, estimular a autonomia, porque tem um cara que ele acha que porque ele está numa posição acima, ele não tem que dar autonomia a ninguém, tudo tem que passar por ele. Entendo que em algum caso, acho que eu já falei isso, pode ser que seja necessário isso sim. É uma situação excepcional. Passa tudo por mim, eu quero ver como é que está para dar o ok. Agora, no dia a dia, você tem que saber que você escolheu as melhores pessoas para fazer o que tem que fazer e estimular essa autonomia. Porque aí o serviço vai acontecer com certeza muito melhor do que dependendo de você para tudo. Entendeu? Lógico que você vai ter a fiscalização, saber se está indo bem. Até para se não ir bem, você mexer essas peças no lugar, corrigir o que tiver que corrigir. Mas é importante uma autonomia, estimular a autonomia e você ter confiança em você que você colocou as pessoas certas para poder dar essa autonomia também, né? E aí com essa autonomia vem a criatividade, produtividade, o cara, né, tem a criatividade para resolver o problema, então consequentemente vem produtividade com isso aí. E entender que erros acontecem. Com tudo isso, o erro vai acontecer e aí você vai analisar a melhor situação, ver se aquele erro não aconteceria até com você mesmo. E como é que se faz para corrigir? Eu acho que o mais importante é para corrigir. Lógico que, ainda mais na carreira pública, existem coisas que não estão na discricionariedade, estão vinculadas e aí o erro vai ter que ser corrigido de alguma forma que a lei já prevê. Mas o mais importante não é ficar crucificando o erro, e sim entender que ele acontece, por que ele aconteceu e tentar melhorar. Então, de novo aqui, né, a gente fica ali circulando em volta disso. Você vê que toda essa parte de liderança vai pensar sobre isso, é inspirar, motivar, apesar de saber onde quer chegar, porque lembra, o comando lá, ele sabe onde ele quer chegar. Ele traçou a meta, o ponto dele é chegar ali, naquele ponto. Então você que vai liderar, tem que entender qual é o ponto que quer chegar e focar no caminho que você vai percorrer para chegar naquele ponto, entendeu? Aí depois tem outra estratégia, outro ponto e assim vai, mas esse caminho também é importante. Antigamente, no passado, entendia-se que o líder era aquele cara que nascia líder. Você olhava, pô, aquele ali na creche, ó, espírito de liderança, ele que vai ser o líder e acabou, e os outros não conseguiriam ser líder. Isso não é uma verdade. Hoje a gente já entende que essas habilidades, elas sim, podem vir naturalmente no ser humano, e isso vai facilitar a vida dele, lógico. Aquele que a gente está falando que olhou na creche e falou, pô, aquele ali é um líder, pode vir, mas se ele não treinar aquilo, ele também pode se tornar uma pessoa autoritária, arrogante, ruim. Então ele tinha ali as habilidades naturais para ser um bom líder e acabou não se tornando porque não treinou isso, não criou algumas habilidades. Então não necessariamente, nasceu e pronto. Nasceu e precisa ser treinado. Essa habilidade nata pode facilitar a tua vida. Agora, mesmo que não tenha essa habilidade nata, entende-se que qualquer um pode se tornar. Desde que o cara queira e estude, entenda o que ele tem que fazer. É também um processo de estudo, como a gente está fazendo aqui agora. E aquilo, aquele que a gente acabou de falar da viatura, como é que vai ser, pode entrar na tua cabeça e tu falar, cara, a partir de agora eu vou começar a aplicar isso na minha vida. E naturalmente você vai estudando e se tornando um líder. As pessoas vão te reconhecer como tal. Então, portanto, é alcançável por qualquer pessoa. É uma habilidade humana e gerencial, habilidades inatas que são aprendidas. Tá vendo? Nata pode te ajudar, mas é inata e ela pode ser aprendida. Então, isso aqui, comunicação clara e transparente, saber se comunicar, saber que o que você pediu foi entendido, entendeu? Valorizar as pessoas, não ficar valorizando só o erro ali, valorizar, ver qual é o melhor papel delas e encaixar naquilo, priorizar o desenvolvimento dessas pessoas, assim como você tem que desenvolver aqui para se tornar líder, você pode priorizar o desenvolvimento de determinadas pessoas. O cara tem habilidade de fala e tal, existir um curso lá de negociação e você tentar indicar esse cara para ele se desenvolver mais ainda. E aí você tem essa peça para usar no seu dia a dia mais qualificada, priorizar o desenvolvimento dele. Ele vai querer ser a peça mais qualificada, ele vai valorizar que você valorizou e viu o potencial dele, indicou para aquele curso e por aí vai. Conversar e não simplesmente impor, que é aquela parte de interagir, né? Você consegue convencer todo mundo aí com você. Se você está só impondo, de repente o cara vai fazer pelo que ele tem que fazer e acabou, e aí a vírgula que ele podia fazer para dar uma melhorada, talvez ele não faça, se você está só impondo. Dividir as responsabilidades, né? Não é jogar a responsabilidade para cima de todos. A gente falou na primeira aula, é dividir e saber que você também é responsável, até pelo que deu errado, porque se deu errado você era o líder ali, você era o responsável. De alguma forma você deixou acontecer
botou a pessoa no lugar errado, ou você fez tudo certo, mas é contigo, é você que está junto ali, assumir, dividir essa responsabilidade. E tomar essa decisão em conjunto, que vem com essa conversa, né? Não é simplesmente impor, tomar decisão em conjunto faz com que todo mundo queira aquele resultado e evita aquela vírgula que não seria feita, né? Tomou decisão em conjunto, todo mundo vai acabar fazendo. Lógico que no dia a dia tem exceções e tal, mas essa tomada de decisão em conjunto vai te ajudar muito. E aí nós temos os estilos, tá? Que atualmente diz que é valorizado o incentivo, envolver o subordinado, estabelecimento das metas, aquilo, né? Está junto, ele está envolvido naquele estabelecimento, ele não é só uma peça que vai lá e vai fazer uma parte, pronto, que qualquer vírgula ele não vai querer fazer. Não, ele está envolvido, ele traçou a meta junto, isso seria muito importante. E aqui tem os estilos, ó, liderança autoritária, liderança participativa e liderança delegativa. Essa autoritária é aquela em que o líder tem responsabilidade integral, tudo é comigo, a responsabilidade é minha e acabou. Ele não divide, né? Isso também não seria legal. Ele acha que é o dono da verdade, as normas dele são rígidas, ele tem inspeções no mínimo detalhe, então ele acaba tirando aquela autonomia, aquela criatividade, inspeções no mínimo detalhe, normas rígidas, acaba por inibir a iniciativa e a criatividade, tá vendo? Então assim, eu não sei, eu não vou dizer, eu não vou bater o martelo dizendo que isso nunca é útil, talvez com raríssimas exceções, num momento de crise, não sei. Mas não seria, a gente já olha aqui de cara, não seria uma coisa, né? Pelo menos no dia a dia, não é uma coisa que seria legal para tua vida. Aqui a liderança participativa já é aquela que o cara está participando, então ela é democrática, ela promove a participação, engajamento, aproveitamento das ideias, valorizando o respeito, confiança e a conversa, sem deixar de tudo a autoridade. Ou seja, o cara consegue manter a autoridade dele, certo? Ele não está aqui autoritário, mas ele consegue manter a autoridade, ele toma as decisões, é ele que está, mas ele envolve as pessoas. Então é lógico que isso aqui vai dar muito mais certo, vai ter muito mais participação, vai ter muito mais engajamento, vai ter muito mais gente te ajudando a seguir, a chegar lá do que aqui, né? E a liderança delegativa. O cara indica as pessoas para certo assunto. Imagina um assunto técnico e você é o responsável por uma gama de determinados assuntos técnicos. Você não é o técnico em tudo. Então você pensou as pessoas técnicas, você confia nela e você delega assuntos técnicos para ela. Então a decisão especializada a quem for técnico. E o líder continua com a visão de preocupação com um todo, mantém a palavra final, ou seja, ele que vai decidir se sim ou que não, mas ele deixa com que o técnico seja técnico e ajude ele a tomar essa decisão. Muitas vezes ele vai seguir aquela opção do técnico porque agora o cara que você que é o líder que escolheu aquele cara que está te ajudando a ser técnico. Então você tem responsabilidade sobre aquilo, você é responsável e você também é o cara que soube fazer a coisa descer. Porque se aquele cara está tomando decisão foi porque você enxergou e colocou ele naquele lugar certo. Então é isso, essa delegativa. Você precisa saber delegar e não perder o controle da situação. Não é porque o cara é técnico também que você perdeu o controle e não sabe mais o que fazer. Não, você é o líder, você que está no papel, você continua mantendo o controle. Agora, você soube enxergar aquela capacidade nele e delegou para a pessoa certa. E lógico que você respeita essa parte técnica dele, mas você quer entender minimamente ali o porquê daquela decisão para, né, corroborar com ele naquela decisão e junto dele você até assumir a responsabilidade junto. Falar, não, me explica minimamente aqui. É lógico que você é o técnico, você que sabe tudo, mas minimamente você me explica para eu poder comprar a tua ideia e junto contigo eu vou defender isso. Porque se der errado também eu vou estar junto contigo. Então eu preciso entender minimamente isso. É isso, saber delegar. Certo? Aí tem aqui a capacidade de motivar, né? É um processo interno e um processo externo. O cara estar motivado vai ter um processo externo, você fazendo com que aquela motivação aconteça, e um processo interno, que é dele mesmo. Então, utilizar o que pode no processo externo, porque o interno vai ser ele, então você vai utilizar o que pode para influenciar essa capacidade interna aqui dele de se motivar, a fim de reforçar a confiança e aumentar o processo interno, tá vendo? Você faz o que pode no externo, é o curso, é incentivar, é falar, é reforçar as coisas positivas, é no erro explicar o que acontece e tentar ajudar a consertar. Então você vai de forma externa reforçando para que internamente ele fique motivado a estar ali. Então são incentivos, reforço positivo, etc. Não desconsiderar aspectos internos também. Lógico que a gente vai ter que observar como é que aquela pessoa está, né? O dia a dia dela, o que aconteceu. Às vezes esse processo interno dela está um pouco abalado e você precisa entender isso para poder influenciar externamente. E é isso. Aí nós chegamos aqui ao fim. Essa foi rapidinha, 2 aulas a gente matou. Essa
acredito que, né, essa é a ideia. Eu não acredito que vai vir questão que possa confundir tanto, que você consegue, com essa ideia na cabeça, resolver tudo lá. Tá bom? Contribuições são importantes. Quem puder aqui, ó, pode ser aqui, daqui, aqui ou mais, é contigo mesmo. Isso é importante, como já disse, é o único, fora a minha parte de estar fazendo o que eu acho que eu consigo fazer de forma legal e ajudar algumas pessoas, o retorno, só esse é um retorno, e aqui o financeiro é só por enquanto aqui, não tem outro lugar repassando nada, não tem monetização no YouTube. Isso é importante também, porque se você não pode fazer isso aqui, ou se você pode fazer, também entra no canal, curte aqui o vídeo, porque essa quantidade de inscrito, curtir, assistir até o final ajuda para que um dia seja monetizado e aí eu possa receber por lá e continuar fazendo aqui o que eu consegui. Valeu, obrigado e vamos seguir em frente.